depois da eleição. Aí eu vi que o Lula ganhou. Tinha 3.000 pessoas lá. Cara do céu. Ele é lulista, né? Não, tudo Lula, tudo. Cara, se tivesse 20 lá que não era Lula. Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião, Rede TV, TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Então, né? O programa Opinião, como dissemos na segunda-feira, não é, da TV Pantanal, iniciou nessa semana, precisamente dia 17 de junho, e vai seguir até os dia 25 de junho, rodada de entrevista com os 6 pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Nós tivemos na segunda-feira entrevista com o pré-candidato Abílio Brunini, do PL. Hoje estamos recebendo aqui o Carlos Avalone, do PSDB. Ontem não tivemos entrevista com o pré-candidato, né? As datas das entrevistas foram definidas pela produção do programa em acordo com as assessorias dos pré-candidatos. O programa tem duração de 1 hora, ficando dividido em 3 blocos de 20 minutos para as entrevistas. Então, de forma democrática, abordaremos aí temas de importância para a população cuiabana, contribuindo aí sempre com o interesse do eleitor. Fique bem atento, então, muitos tópicos serão abordados por Lorenberg e eu aqui na entrevista com o deputado estadual, que está aqui na condição de pré-candidato a prefeito de Cuiabá, pelo PSDB, o Carlos Avalone. Ok? Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Ó, antes de começarmos aqui, eu vou com um destaque do Gazeta Digital, aí a gente já fica com o tempo total aí, não vamos interromper para trazer o GD, não é? E aí a gente já segue reto, sem nenhuma interrupção. Após meses de negociações, a venda dos vagões do veículo leve sob trilhos, o VLT, ao governo da Bahia, foi concretizada nesta quarta-feira, dia 19. Mato Grosso irá receber 793.700.000 reais líquidos pelo material. E esses recursos serão pagos em 4 parcelas anuais pelo Executivo baiano. O primeiro pagamento será feito até o fim deste ano e o lucro será destinado para a obra do Bus Rapid Transit, o chamado BRT. Acertados os valores e também logística para a venda dos vagões parados há 10 anos, o acordo será assinado em Brasília em data a ser definida pelo Tribunal de Contas da União. Segundo o Estado, em 5 meses, os vagões começarão a serem transportados de Mato Grosso até a sede da fábrica da CAF, localizada na cidade de Hortolândia, em São Paulo, onde se submeterão a um processo de restabelecimento técnico para retomar, então, a sua capacidade operacional. Todo o transporte será custeado pela Bahia. O acordo foi mediado pelo Tribunal de Contas da União em comissão formada pelo presidente Bruno Dantas e contou com representantes dos poderes executivos e também dos tribunais de contas dos estados de Mato Grosso e da Bahia. Pronto, martelo batido, tomara que não haja nenhum, né, Lorenberg? Tomara que não haja nenhum tipo de empecilho aí, que a gente
vire essa página aí. Carlos Avalone, bom tê-lo aqui, deputado estadual, pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Eu já vou abordar esse primeiro tema logo de início, muitos não acreditavam que o senhor manteria o nome, não é? Ainda que estejamos na condição de pré-candidato, ainda que o senhor esteja na condição de pré-candidato, muitos achavam que não, que por força de musculatura política, de amarrações partidárias, não haveria a insistência na candidatura, o que o senhor está aqui, pelo menos até esse momento, comprovando que está determinado realmente a disputar o pleito, e até por orientação da Nacional. Eu gostaria que o senhor dissesse, para quem está assistindo e que ainda tenha dúvida, se isso, diante da situação toda, não é, que eu acabei de falar, de amarrações partidárias, que é preciso ter grupo político, é preciso ter tempo de TV e uma série de outros fatores, né? O chamado café no bule. O Avalone começa e termina com o mesmo pique. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Nuemberg. Na realidade, a gente tem uma máxima lá de trás, né? Uma das grandes líderes do PSDB de Mato Grosso, que foi Dante de Oliveira, que partido que não tem candidatura própria nos grandes centros, no governo, ele acaba diminuindo muito. Então, nós temos que ter candidatura própria. Como nós somos deputado estadual pelo PSDB, a Nacional pediu para que nós colocássemos o nosso nome e nós, desde o ano passado, colocamos o nosso nome e estamos discutindo a Cuiabá dentro dessa perspectiva de termos uma candidatura para fortalecer o partido e, logicamente, toda a candidatura colocada tem condições de vencer as eleições, dependendo do acordo que faça com o povo, né? Esses são os acordos mais importantes que se pode ter, né? Mais do que com os partidos políticos, que são importantes, mais do que com lideranças, que são importantes, mais que com o presidente da República, que é importante, mais que com o governador ou com o prefeito em exercício, aquela aliança mais importante é a aliança que se faz com o povo. E aí, Paulo, você se lembra, como eu me lembro, como o professor Nuemberg se lembra, que uma das maiores vitórias políticas que houveram no Mato Grosso nesse século foi a de 98, que já foi no final do século passado, quando o Dante saiu para a reeleição. E que o PSDB não conseguiu, apesar do Dante ser governador, nenhum partido que coligasse com ele. Nenhum. E o PSDB saiu sozinho. O candidato a governador era Dante de Oliveira, o candidato a senador era Antero Paes de Barros e o candidato a vice-governador era Rogério Salles. E nós saímos candidato e a aliança foi com o povo. E naquele momento, nós saímos com 4%, 5%, e o Dante venceu as eleições, o PSDB venceu as eleições naquele ano, construindo uma parceria com o povo. Então, eu espero que a gente possa ter outras alianças, mas se não conseguirmos, vamos caminhar nessa direção, esse é o nosso objetivo. Desistir não é uma opção. Não, nesse momento não é. A gente sabe que na política muitos são as situações, né? E a gente tem que ser sincero com todo mundo. Eu estou nessa caminhada para ser candidato e estar nessa condição. Estou animado, sou o único que apresentou uma proposta, até um pouquinho antecipada, né? E fiz isso para tentar dirimir essas dúvidas, né? Porque essa foi a pergunta que me permeou toda essa caminhada de 5 meses, 6 meses que eu estou falando em eleição. É a pergunta, mas você é candidato mesmo? Mas você é candidato mesmo? Então eu apresentei uma proposta. O ITV, que é o Instituto Teotônio Vilela, que é um instituto, como tem todos os partidos, que discute políticas públicas, junto com a sociedade, junto com os segmentos e tal, nós criamos uma proposta, construímos uma proposta, e eu apresentei essa proposta a toda a imprensa, para que a gente melhorasse a qualidade do debate. Como que estava sendo o debate até 20 dias atrás, 30 dias atrás? Quem me apoia?
Ah, eu tenho o apoio do presidente da República. Ah, eu tenho o apoio de quem perdeu a eleição para presidente da República. Ah, eu sou direita ou eu sou esquerda. Ah, eu tenho o apoio do governador do estado. Ah, eu tenho o apoio do prefeito da capital. A discussão era só essa. Ah, quem vai ser o meu vice? É uma mulher? É um homem da saúde? É um jovem? Olha, os buracos de Cuiabá estão impressionantes. Muito buraco, Cuiabá. E aí? E pau no prefeito, que não é candidato. Nós precisamos melhorar Cuiabá. O Emanuel Pinheiro termina essa eleição, ele vai para casa e vai ver o que ele vai fazer numa próxima eleição. E só se sabia discutir o prefeito, quando nós devíamos estar discutindo Cuiabá. Quais as condições de Cuiabá hoje? Não vi nenhum diagnóstico feito para Cuiabá, por nenhum partido, nós fizemos. O que precisa Cuiabá. E o mais importante, aonde Cuiabá, a sociedade quer que Cuiabá chegue daqui 4, 5, 8, 10 anos. Independente se você vai ser prefeito por 4, mas você tem que ter um projeto de médio e longo prazo. Então, o que nós construímos com o ITV? Nós construímos essa proposta, divulgamos essa proposta, entregamos para toda a imprensa, entregamos para a sociedade e estamos procurando este apoio. O apoio que não está sendo possível de direita e esquerda, porque nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos de centro. Certo? E construindo quem pode nos apoiar, que é o apoio mais importante, é esse, o apoio do povo de Mato Grosso, de Cuiabá. Professor Norimberg. Deputado e pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, eu vou pegar uma frase do senhor na primeira resposta. Você falou, partido que não tem candidatura ao Executivo diminui, fica menor. Se nós pegarmos de 2004 até 2020, uma única oportunidade que o PSDB não saiu com uma candidatura própria foi exatamente em 2020, quando o PSDB compôs a chapa, ou melhor dizendo, a aliança do Emanuel Pinheiro. Mas em 2004 saiu com Wilson Santos, ganhou a eleição. Em 2008 saiu com Wilson Santos, ele foi reeleito. Em 2012 o PSDB saiu com Guilherme Maluf e o Guilherme Maluf ficou com 14.353 votos, ficou em 4º lugar. Em 2016 o Wilson Santos volta pelo PSDB e disputa a eleição e vai para o 2º turno. Ou seja, só em 2020 que não disputou. Em 2024, qual é a esperança, qual a expectativa do presidente regional do partido e os filiados do partido? A expectativa é essa, é nós colocarmos um projeto diferente. Né? O nosso projeto é diferente. O nosso projeto não é de ódio, o nosso projeto não é de briga, o nosso projeto, vocês nunca vão ver, e vocês me conhecem, vocês nunca vão ver o deputado Carlos Avalone subir numa tribuna, subir num palanque, para agredir ninguém, para bater em ninguém, para xingar ninguém. Eu não faço política de estômago, de raiva. Eu quero discutir os problemas. E eu tenho uma origem política de uma pessoa que foi Dante de Oliveira, que me trouxe para a política, e que era um cara que tinha uma visão larga, uma visão de futuro grande, e que olhava, veja se Dante de Oliveira ia numa discussão política discutir os buracos de Cuiabá. Você nunca ia ouvir o Dante de Oliveira falar dos buracos de Cuiabá. O máximo que ele diria é, olha, o secretário de obras de Cuiabá terá o seu orçamento para tapar os buracos de Cuiabá. Mas vamos discutir o lixo. Porque Cuiabá hoje é a 4ª cidade que mais produz CO2 no Brasil, capital. E um dos motivos é o lixo. Então vamos refazer aquilo que Dante fez em 92, 93, quando ele buscou um recurso internacional do BID e construiu o que tem de tratamento de lixo em Cuiabá. Então, assim, tem que ter uma visão mais ampla, de entender o problema e procurar uma solução. O PSDB quer colocar essas propostas, colocar essa solução e procurar este apoio para que ele possa crescer. Nós estamos com uma chapa de vereadores consistente, uma das melhores chapas que tem. Nós temos 3 vereadores com mandato, temos candidatos fortíssimos
que não têm mandato, mas foram suplentes, assumiram, são ex-vereadores, e um grupo forte. Eu tenho feito uma brincadeira, que eu tenho chamado alguns presidentes de partido que gostam de aposta, que fazem, como o Max, que é um jogador de pôquer, né, conhecido, que eu quero apostar como a nossa chapa feminina do PSDB de Cuiabá será que vai ter mais votos de todas as chapas. Estou procurando um nego que queira apostar comigo. Nós temos uma chapa excelente de mulheres no PSDB. Então, assim, nós estamos trabalhando partidariamente para que a gente possa propor um projeto para Cuiabá. Vou dar um exemplo, né? Há 3 meses atrás, 2 meses e meio atrás, eu fui convidado pelo Muxirum Cuiabano, lá na Casa Barão de Melgaço, com a nata da cultura de Mato Grosso, escritores, filósofos, artistas, para discutir o centro histórico de Cuiabá. Foram convidados todos os pré-candidatos. Só apareceu eu. Os outros mandaram representantes, pessoas competentes. E eu cheguei, todos chegaram lá e falaram, não, nós vamos olhar para o centro histórico. Não, eu levei um projeto para o centro histórico, que o PSDB lançou em 2016. Nós estudamos a questão dos centros históricos, construímos uma cartilha, discutimos com a sociedade e 1 ou 2 leis nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal para que o centro histórico começasse a ter uma mudança. Mas não tivemos o controle da prefeitura para exercer essas mudanças. Então, assim, o PSDB tem projeto, o PSDB discute com a sociedade, vai para os bairros, e o PSDB quer construir isso com toda a sociedade. Logicamente que você não pode ser candidato de você mesmo, né? Eu só do seu partido, você tem que ver. Então, assim, eu tenho feito um apelo aos institutos de pesquisa, né? Como todo mundo tem dúvida se eu vou ser candidato ou não, o meu nome não é colocado na pesquisa. Põe 0,1, 0,2, não tem problema, mas coloque o nome na pesquisa. Provavelmente não está aparecendo espontaneamente, isso é um problema, mas na estimulada, meu nome não aparece em pesquisa nenhuma. Eu já liguei, já pedi, olha gente, vamos colocar, isso é importante para fazer uma avaliação, é importante para a gente discutir, certo? Então, assim, nós estamos colocados e estamos discutindo com a sociedade para que a gente possa alcançar o Alencastro. O pré-candidato Casa Valone citou aqui a chapa feminina do PSDB neste ano, de 24, da qual constará a Maria Valone, que é a esposa do Carlos Avalone, que, aliás, teve a oportunidade de assumir. Quantas vezes mesmo? Agora, Ela assumiu 1 ano. Ela teve a oportunidade de mostrar que veio, fez um bom trabalho, participou, foi bem participativa ali nas discussões do parlamento e terá o nome e outros nomes femininos também, outras mulheres também comporão essa chapa aí, que o presidente estadual do PSDB, que é o pré-candidato a prefeito de Cuiabá, está garantindo que vai ser, está até apostando, quem quiser apostar com ele aí, vamos colocar dinheiro, vou apostar que ele quer ganhar dinheiro desse povo aí, que está dizendo que a do PSDB, a chapa tucana, será a mais bem sucedida nesse pleito de 2024. O senhor falou agora há pouco aí, pré-candidato, do lixo. Eu gostaria que, ainda neste bloco, temos aqui 2 minutos para encerrar esse bloco, que o senhor comentasse um pouco mais como seria, o recurso falou, será tentar via BID Pantanal, né, por conta de que isso já foi possível lá atrás com o Dante Oliveira, uma quantia significativa, diga-se passagem, né, naquela época, 400 milhões de dólares para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas como se daria isso, porque não é assim, um estalar de dedos, como que o senhor pretende, para resolver essa questão do lixo aqui? Primeiro eu coloquei para você que precisa ser feito um diagnóstico. Nós fizemos o diagnóstico. O diagnóstico vem do quê? Hoje nós temos balizamentos. Quais são esses balizamentos? A ONU, ela tem 17 indicadores que ela utiliza através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses 17 indicadores, ela analisa uma cidade e um estado. Então nós vamos ver dentro desses indicadores como que está Cuiabá, como que ela está nesses indicadores. E nós temos coisas boas
e temos coisas ruins. As outras candidaturas não falam das boas. Parece que está tudo ruim. E não destacam individualmente estas ruins, porque, na minha opinião, desconhecem quais são. Né? Porque teriam outras formas de criticar, que não são essas que a gente vê por aí só. A saúde está um desastre, 20 operações, tal. Mas poderia falar de outras coisas. Poderia falar do lixo, ninguém fala. Poderia falar de creche. Poderia falar do trânsito, que nós somos a segunda ou terceira capital que mais mata no trânsito. Certo? Não temos corredor para moto, não temos nada disso. Então, assim, nós temos muitas coisas para... Logicamente, que respondendo objetivamente, que já terminou o tempo, a questão do lixo, nós vamos assumir e vamos fazer uma proposta, com um estudo rápido, para um novo projeto para o lixo de Mato Grosso, de Cuiabá. Muito bem, olha só, vamos para o primeiro intervalo. Estamos conversando aqui no programa Opinião, entrevistando aqui o pré-candidato a prefeito de Cuiabá, o deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB. A gente volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao programa Opinião. Quero aqui, não vou roubar porque esse tema é muito feio, mas vou tomar aqui 20 segundos aqui do Carlos Avalone, do tempo dele, para mandar um beijo para a Adriana, minha irmã. Hoje completando mais um aninho de vida, minha maninha caçula. Com amor e ternura, que Deus te proteja, viu? Adriana, evangelista, minha irmã, parabéns pela passagem do seu aniversário. Já falei hoje lá na Gazeta, no Notícia de Frente. Estou falando de novo, porque você merece todo o amor que há nesse mundo, nessa vida, tá? Feliz aniversário. Não foi nem 20 segundos. Agora foi. O deputado Carlos Avalone está aqui na condição de pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Eu vou, antes de chamar o Lorenberg para a conversa mais uma vez, a propósito que hoje tivemos lá na Assembleia Legislativa, o senhor disse agora há pouco no primeiro bloco, que o senhor não é dessa história de esquerda, de direita e nem nada, isso é centro e que é onde está, onde o povo está. A pergunta que eu faço é que, quanto àquela propositura do Gilberto Catani lá, repudiando a fala do Lula ontem sobre a questão do aborto, lá chamando o bebê de monstro, foi aprovada, né, era um projeto qual que é o nome que dá para isso? Repúdio, né? Repúdio. Uma nota de repúdio. Uma nota de repúdio. E foi aprovada com os 2 votos negativos manifestados dos 2 petistas, Lúdio e Barranco, e do próprio Botelho, que manifestou ser contra essa nota de repúdio. O senhor então votou a favor? Olha, para te falar a verdade, naquele momento eu subi lá para o meu gabinete e deve estar registrado que eu votei a favor. Mas se eu estivesse lá, eu também não sou favorável a essas notas de repúdio dessa forma. Até porque nós tínhamos motivos imensos para, no governo passado, votar várias notas de repúdio contra o Bolsonaro. E nós não fizemos. Nós sempre respeitamos isso e deixamos as coisas acontecerem. Não que não tenha coisas que precisem, talvez tenham. Nestes casos, eu acho que está havendo um exagero nessas propostas, nessas posições, porque o radicalismo está muito grande. A questão do aborto é uma coisa séria, é uma coisa que eu sou a favor da vida, sou contra o aborto, mas a forma como esse assunto está sendo discutido é horrível. Está discutindo polarizado, está discutindo de uma forma ruim, grotesca. Nós temos que fazer essa discussão de forma... Não pode ser feita de forma assodada, não pode ser feita dessa forma, regime de urgência urgentíssimo, sem passar por comissão, sem deixar as mulheres se manifestarem, mesmo que eu seja contra, eu ouvi-las, eu entender as posições. Quer dizer, tudo isso não leva a muita coisa, sabe, da minha opinião. Eu costumo dizer, Paulo e professor, que eu sou amigo do Catani e sou amigo do Lúdio. Eu gosto dos dois. Eu, quando subo na tribuna, quem está na minha frente é o Lúdio. Eu, quando vou discutir incentivo fiscal, eu chamo o Lúdio para debater comigo, porque o Lúdio pensa diferente de mim. Ele é contra os incentivos fiscais. E eu respeito a opinião dele.
Ele estuda os incentivos fiscais, como eu também. E nós discutimos para melhorar os projetos. Ele não me ataca, eu não ataco ele. E nós discutimos. Eu penso diferente dele, mas respeito ele. Ele é meu amigo. Do outro lado está o Catani. Catani é um amigão. Catani é um cara que eu tenho o maior respeito. Toda a CPI que ele pede para mim ser relator. Hoje ele pediu uma Câmara Setorial, pediu para ser relator. Falou, me ajuda nessa, vamos junto. Vamos trabalhar junto nisso aqui. Outro dia ele falou assim para mim, Avalone, apesar de nós pensarmos diferente, eu gosto de você, nós nos damos bem. Eu falei, será que nós pensamos tão diferente assim? Vamos ver. Eu sou religioso, católico. Eu sou casado há 43 anos com a minha mulher, tenho 3 filhas, 3 netos. Eu sou contra o aborto. Eu amo a pátria. Eu sou defensor. É tão diferente? Ou nós somos diferentes na forma de nos expressar? Na forma de se colocar? Então, assim, o Brasil instituiu o ódio como discussão. E nós temos que sair disso. Essa polarização não leva a nada. Nós temos que ter uma posição e pensar nos problemas, como eu estava falando de Cuiabá. Os problemas de Cuiabá, quais são? Você acha que o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro estão certos dessa briga? Eu estou na base dos dois, do PSDB. Eu fico dando risada disso. Risada, assim, horrível, né? Essa questão do VLT e do BRT, imagina. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Essa briga dessa forma. A cidade sendo rasgada de um jeito, de outro jeito, não tem entendimento, não tem nada. Um continua dizendo que vai ter o VLT cuiabano. O outro fala que está terminando o BRT, está atravessando o BRT. Quer dizer, isso tem que acabar. Isso não está certo. E porque eu apoio posições dos dois, eu vou concordar com essa? Não, eles estão errados. Eles precisam se entender. Não mas precisavam se entender por quê? Porque os dois foram eleitos pelo mesmo povo. A mesma população elegeu os dois. E eles não se entendem. Deputado, em 2016, o candidato Wilson Santos, no seu plano de governo, tinha um item que era exatamente fortalecer os centros de referência e ação social e o programa contra a gravidez na adolescência. E aí vem a minha pergunta. O senhor pretende repetir esse item da proposta do Wilson Santos em 2016, agora no seu plano de governo, ou não? Com certeza, até porque nos objetivos que eu disse da ONU, tem um parâmetro que é um parâmetro de 10 mortes no nascimento, como uma média por 100 mil habitantes e tal. Cuiabá está com 13, nós estamos acima. Tem uma questão que é a gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência, Cuiabá está mal colocado nesse ponto. São 2 pontos mal colocados. E aqui nós temos projetos fantásticos, como Se Menina, que é um projeto importante, como outros projetos. Então, algo está errado nesse assunto. E nós precisamos realmente ter um projeto importante nessa questão da gravidez e, com certeza, está na minha proposta que eu distribuí esta questão tanto da morte do nascimento, quanto a questão da gravidez de adolescentes. Eu não me dei satisfeito com a sua posição sobre o VLT e BRT. Não por não concordar ou concordar, só porque eu acho que você podia estar esmiuçando mais. Por não estar satisfeito, eu vou perguntar de novo, e agora mais de forma mais direta. O senhor prefeito Carlos Avalone, prefeito de Cuiabá a partir de 1º de janeiro de 2025. 25, rapaz. O que o senhor pretende fazer, porque já tem, como o senhor disse aí, o BRT sendo cortado aí no meio da avenida, uma das principais avenidas que é a Avenida CPA, enfim, aí tem essa conversa do prefeito que não concorda, mas agora parece que a Inês já foi morta. Como que o senhor pretende fazer isso aí? Porque, afinal de contas, a cidade tem, ou pelo menos deveria ter, gerência, não é? E eu queria que o senhor dissesse ao cuiabano, especialmente ao eleitor, o que o senhor pretende fazer uma vez prefeito. Esse assunto já está liquidado.
em janeiro de 2025, o BRT provavelmente vai estar pronto, do jeito que está caminhando. Já foi, em Várzea Grande já está quase inaugurando, e aqui em Cuiabá ele já está chegando ali na frente do Grande Templo, vindo com velocidade, e até o final do ano ele vai estar pronto. Uma vez pronto, Uma vez pronto, vai funcionar. Não tem o que fazer. Você acha que a pessoa, o Então, Carlos Avalone mas aí- assume e vai quebrar tudo não, de mas novo? não é o destino que eu estou perguntando do modal. Estou dizendo que ele vai ser, se estiver pronto, como o senhor está prevendo aí, vai ser mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta no transporte coletivo municipal. Como que ele será tratado? Será suficiente? Não será suficiente? O senhor acha que precisa de mais ônibus aí? Porque o BRT ele ficará nesse trecho, né, que está sendo colocado aqui. Mas Entendi. aí tem os bairros, enfim. Eu entendi. Eu quero que o senhor fale sobre o transporte coletivo cuiabano. Bom, veja bem. Sobre o transporte coletivo, o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou que até o final do ano ele já está com uma frota de mais ou menos 80% dos ônibus, todos com ar-condicionado em Cuiabá, e 100% da frota de Cuiabá vai ser a primeira cidade, capital do Brasil, que vai ter 100% da frota com ar-condicionado. Isso é um avanço importante, né? Porque aqui é uma cidade muito quente. Então, se nós realmente tivermos os 80% que ele diz que tem hoje e chegar a 100%, 90%, é muito importante. E essa rede é que vai fazer a ligação com o BRT. Então, ela é muito importante e nós temos que trabalhar isso e nós temos que melhorar muito o local onde as pessoas vão pegar o ônibus. Quer dizer, nós temos pontos importantes no centro, mas a situação dos bairros ainda é muito delicada. E nós precisamos trabalhar muito isso também. Então, o trânsito terá um atendimento especial porque nós somos um dos trânsitos que mais mata. Então, nós precisamos e temos, na questão das motos, um problema gravíssimo. Porque você vai no pronto-socorro, ou nos pronto-socorros nos hospitais, é pessoas perdendo perna, braço, pedaço e ficando inoperante para o resto da vida. E as motos cruzando os carros, entrando pelo meio, brigando. Eu fui a São Paulo agora, você tem corredores de motos demarcados. Alguma coisa nós precisamos fazer nesse sentido, e nós vamos trabalhar para isso, para que a gente melhore a questão do trânsito, melhore a questão do transporte coletivo, e se o Emanuel entregar com 100% dos ônibus com ar-condicionado e o governador entregar com o BRT pronto, nós vamos ter uma melhora bastante no transporte coletivo e vamos trabalhar nesse sentido para manter os 100% dos ônibus com ar-condicionado. Deputado, no primeiro bloco, o senhor falou por 2 ou 3 vezes que precisamos pensar Cuiabá, pensar um pouco à frente de Cuiabá. Só que em 2022, de acordo com o Observatório das Metrópoles, Cuiabá contava com 208.165 pessoas lá na situação de pobreza e mais de 22 mil pessoas na extrema pobreza. O Avalone, prefeito da cidade, quais seriam as iniciativas tomadas para amenizar ou para tirar essas pessoas da extrema pobreza? Veja bem, professor, que coisa difícil da gente conseguir passar para a população e para a população entender. Nós estamos num estado que tem pleno emprego. Esses são os dados. O desemprego aqui é 3,7, 3,6, abaixo de 4% é pleno emprego. Nós temos estas pessoas que estão vivendo com 497 até 497 reais, que é abaixo de um salário mínimo, 1/3 do salário mínimo. Bom, o que está faltando para elas? Se nós temos pleno emprego, se nós estamos procurando pessoas e estamos buscando pessoas fora do estado, eu conversei nessa obra do Contorno Norte, estava conversando com um engenheiro, que é a minha área, ele falou assim, eu estou com 200 trabalhadores que eu trouxe do Nordeste, acampados em alojamentos. Olha a dificuldade que é isso. Por quê? Porque eu não consigo a mão de obra aqui. E nós temos essas pessoas nessa condição. Está faltando qualificação. E tem aberto cursos de qualificação no Senai, no Sesc, em vários lugares. Tem vaga sobrando na qualificação. Alguma coisa está errada. O que eu imagino que é um dos erros? Primeiro,
os cursos não estão localizados nos bairros onde as pessoas estão. Segundo, a deficiência da pessoa é tão grande que ela não consegue entender as oportunidades que ela tem. Então nós temos que fazer um trabalho com as associações de bairros, fazer um trabalho com a sociedade, no sentido de mostrar que a evolução vai acontecer com esta qualificação. E nós temos que fazer uma qualificação que chegue até onde as pessoas estão, para a gente conseguir pegar estas pessoas e trazê-las para o mercado de trabalho. Senão elas vão continuar vivendo, muitas vezes e provavelmente, dos projetos sociais apenas, né? Vivendo numa condição muito ruim, não participando do desenvolvimento do Estado e, entre aspas, parecendo que é um problema para o Estado, para Cuiabá, no caso que nós estamos falando. Então, o problema da qualificação, nós temos que entender melhor ela. Nós temos que estudar por quê. Tem vaga, muita vaga, e as pessoas não estão indo. E tem tanta gente ganhando pouco. Então, nós precisamos fazer com que isso aconteça e nós vamos estudar o assunto, já estamos fazendo, mas vamos levar a qualificação até os bairros. Tem quanto tempo aí, Boca, para esse bloco ainda? 2 minutos, né? Eu tenho 2 minutos aqui. 1 minuto? Então tá bom, vou perguntar. Então não vou perguntar, 40 segundos. Ele fala 2, depois fala 1, depois fala 40 segundos. Eu vou deixar então para vir tudo no próximo bloco, ou vou isso? Faz a pergunta. Você não falou? Falou 5, né? Falou 5, depois 2. Ei, Boca. Tá bom, eu vou pro intervalo. Vou perguntar para ele sobre amarrações partidárias, afinal de contas, com quem que está o PSDB? Falou-se aí que estava tentando uma conversa com o Novo, e aí? Ah, e o Cidadania, lembra daquela coisa da federação? Não tem negócio da federação? Vamos conversar sobre isso e sobre saúde pública também, rapaz. Ele tá cheio de esperança aqui sobre a questão do ônibus, Emanuel, deixando tudo 100% com ar-condicionado. E a saúde, qual é a expectativa do pré-candidato a prefeito de Cuiabá, Carlos Avalone? Espera também que o Emanuel deixe 100% ok a nossa saúde pública? A gente volta no instante só. O deputado Carlos Avalone, na condição de pré-candidato a prefeito de Cuiabá, está conosco aqui, ao vivo, no programa Opinião. Eu já vou partindo para uma das perguntas que eu deixei no bloco anterior, sobre amarrações partidárias. Com quem, efetivamente, o PSDB já pode contar ou não pode contar com ninguém, considerando aí a questão do Novo, que foi colocada aí, que essa seria uma possibilidade, e também o Cidadania. Como é que está aí? Até porque tempo de TV é importante, TV e rádio é importante para propagandear, para difundir todas as suas ideias do seu plano de governo. Perfeito. Nós somos uma federação. Hoje nós já somos uma federação. Então nós somos, a federação é formada pelo PSDB e pelo Cidadania, os dois. Quero lembrar que o Cidadania em Cuiabá elegeu 3 vereadores na eleição passada. Então não é um partido em Cuiabá a ser considerado como um partido pequeno. Ele teve uma participação importante na eleição passada. Então, o PSDB e o Cidadania são uma federação e vão trabalhar assim no Estado como um todo, inclusive em todas as prefeituras. O Novo, nós estamos conversando. Eu sou amigo pessoal do presidente estadual do Novo, que é o Serginho, o Sérgio. O Sérgio é vice-presidente da federação, como eu também. Nós estamos conversando, ele tem pré-candidato, nós temos pré-candidato. Então, nós estamos prontos para sentar, para discutir como que nós vamos fazer essa composição, se ela for possível. Quem recua, como recua, para estar junto. Fora disso, sinceramente, o Botelho já está com 9 ou 10 candidatos, partidos. Né? Então tem os outros alinhados com a federação do Lúdio, né? E mais alguns partidos mais voltados para a esquerda e os mais da direita com o Amílio. Então eu não vejo fora disto forma de nós estarmos. Então, partidariamente, é isso. Nós vamos estar desse tamanho. Tempo de TV. Naquela eleição que eu citei, lá atrás, nós tínhamos 3 minutos e o Júlio Campos, que era o adversário, tinha 16 minutos. Nós ganhamos a eleição. E é o tempo mais ou menos que dá PSDB com Cidadania, com, hipoteticamente, o Novo junto, daria mais ou menos esse tempo, 3, 4 minutos. Pois é, um bom tempo. Lonenberg. Deputado, eu vou fazer uma pequena provocação. O senhor chegou a falar aqui
que é uma federação, PSDB Cidadania. e Cidadania. Só que o artigo 8º, inciso 1º do Estatuto da Federação Cidadania e PSDB diz com muita clareza: os partidos estão federados, mas não perdem a sua identidade. Perfeito. Está lá escrito. E aí eu venho a minha provocação. Imaginemos, hipoteticamente, que o Novo venha compor com o senhor, compor com o PSDB. Não haverá um choque entre os dois? Porque, de um lado, eu tenho o Partido Novo, que é de direita, que defende a autonomia do mercado, e um liberalismo conservador ao extremo. O PSDB é completamente ao contrário. E para provocar ainda mais, eu trouxe aqui um trecho do documento do próprio PSDB. Diretrizes básicas do PSDB, entre aspas, recolhendo a herança democrática do liberalismo. Não partilhamos com os liberais conservadores a crença cega no automatismo das forças de mercado. Nem pretendemos, como eles, tolher a reguladora do Estado, onde ela for necessária para estimular a produção e contribuir para o bem-estar. Fecham aspas. E aí eu volto a repetir a mesma pergunta. Não vai chegar um determinado momento que, durante a administração, o senhor prefeito e o Novo com a candidatura a vice, não vai chegar um momento em que haverá um choque entre esses dois posicionamentos ou não? Ou não tem nada a ver? Eu acredito que não, porque quando vem para a questão municipal, assim, a sua fala é a minha fala. Eu estou no PSDB, meu primeiro partido, e eu conheço o que o PSDB faz, concordo com isso e vivo isso. Mas essa não é a realidade da política brasileira. E nem dos políticos, na maioria. Tem muitos, ainda alguns que estão assim. Então, assim, você vai para o interior, você vê PL ligando. Então, PL com o PT, talvez não. Mas, tirando os dois, todos os outros se coligam e participam da campanha. Ninguém está atento a esses detalhes. Quer dizer, se você pegar a eleição passada de Cuiabá, quando o Emanuel venceu o Abílio, se fosse pensar na questão ideológica, era impossível o Emanuel vencer o Abílio. As pessoas não olharam o vídeo, não olharam nada, entenderam que o Abílio, naquele momento, mostrou uma pessoa desequilibrada, naquele momento, né? E entendeu que, apesar dos problemas que apareciam nos vídeos do Emanuel, o Emanuel ainda seria melhor do que o Abílio. Olha só. Então, assim, isso é muito diferente. O Bolsonaro e o Lula não moram em Cuiabá, essas lideranças não estão por aqui, as pessoas não conseguem fazer essa diferença. Na minha avaliação, no final das contas, isso, que para mim é muito importante, eu vejo que isso não é o mais importante para a população. Então, saúde pública. Isso é importante. Essa é importante. Você é candidato Casavalone. Queria abordar isso considerando o cenário que há, quem vai entrar vai suceder, vai marcar com tudo que terá a partir de 1º de janeiro lá para oferecer à população. Olhando pelo retrovisor, temos a atual gestão, que passou por vários problemas, tem passado inclusive, o ano não acabou ainda. Como que o senhor pretende lidar na campanha, veja bem, com esse assunto, porque o senhor vai botar o dedo na ferida nos problemas que há, ou não, vai ser mais proativo, propositivo, enfim. E como resolver isso aí, porque a população vem padecendo há algum tempo com a péssima qualidade da saúde pública. Bom, vamos lá, eu até acho que nós vamos ter só uns 10 minutos para falar de saúde e realmente esse tempo é pouco pela importância que a saúde vai ter nessa eleição. 8 minutos. A saúde vai ter uma importância muito grande nessa eleição, até pela forma como tudo, 20 operações, uma série de coisas e tal. Eu não vou entrar nisso, das 20 operações, isso aí está sendo discutido na justiça, vai ser discutido, eu não vou ficar acusando, nem olhando para trás no retrovisor, certo? Eu vou arrumar soluções. Vou dar um exemplo para vocês.
Nós temos uma pandemia hoje, depois da pandemia de 19, na questão da saúde mental. Isso é um problema gravíssimo, que eu só fui conseguir entender quando eu tive dentro da minha casa. Na minha casa, minhas filhas, 2 das minhas filhas tiveram um problema de depressão muito sério. E eu e a Maria sofremos muito, muito. E custa muito caro. Psicólogo, psiquiatra, remédio, e é muito longo o tratamento. 2 anos, 2 anos e meio, quando não é a vida toda. E quando nós saímos do problema, ou estamos saindo do problema, eu percebi que esse sofrimento, os pais da periferia é igual a mim, igual a Maria. Só que a saúde pública da periferia, você vai no psicólogo, é um atendimento, uma sessão. Identifica, um psicólogo, quando consegue um psiquiatra, dá um remédio e depois reativa a receita. Então, eu montei um projeto social que não resolve o problema de Cuiabá, só por uma questão pessoal, e criei uma Câmara Setorial Temática de Saúde Mental na Assembleia. E há 1 ano e meio nós estamos estudando o assunto. Fizemos um diagnóstico da saúde mental no Estado e levamos ao governador e eu pedi 80 milhões de reais em emendas para 4 anos, sendo 20 milhões para este ano, para a gente começar a colocar no rumo a questão da saúde mental. O governador autorizou, se sensibilizou com o problema. Eu levei, no dia que nós fizemos isso, eu levei o Lebrinha, que é um psiquiatra que tem 50 anos da área pública, levamos o Ministério Público, o Dr. Milton, levei a Justiça através da doutora juíza, a doutora Suzana, e apresentamos ao governador. Quando o governador falou assim, terminou, ele falou assim, está autorizado, o Valando pode fazer a emenda. Apresenta a emenda e vai ser aprovado, isso no final do ano passado. O Lebrinha chorou e falou, governador, o senhor não tem ideia do que o senhor está fazendo e de quantas vidas o senhor vai salvar. Então, assim, nós vamos trabalhar com projetos, nós vamos identificar o problema, nós vamos fazer a gestão. Quem foi o maior ministro de saúde do mundo? Não do Brasil. José Serra. Não era médico, fez o genérico. Hoje nós temos remédio mais barato por causa do José Serra. As equipes de saúde. Olha só a mudança que houve. Quer dizer, nós precisamos de gestão, precisamos de um olhar para a população, identificar os problemas e agir. Como está hoje o pronto-socorro de Cuiabá? Ele é bom ou ele é ruim? Ele é melhor ou é pior do que quando o Emanuel recebeu? É um hospital importante para Cuiabá hoje. Quando vem demandas do interior, ficam aqui na capital e nesse hospital. Então nós temos que olhar e ver como que nós vamos fazer esse atendimento em parceria com o governo do Estado. O governo do Estado, o governador Mauro Mendes, está investindo muito dinheiro na saúde. Não é pouco, é muito dinheiro. Construindo 4 hospitais regionais, aqui em Cuiabá construindo o Hospital Central, construindo o Hospital Júlio Miller. A situação de saúde de Cuiabá, ela vai melhorar com a parceria. Está na hora do governo do Estado e a prefeitura ter sintonia, conversar junto e não estarem um intervindo no outro, um acusando o outro. Isso está desmontando a saúde de Cuiabá. Eu coloquei esse ano, estou colocando 3 milhões das minhas emendas em Cuiabá. Ah, vai ser, meu amigo, eu vou fiscalizar, é minha função. Eu vou fiscalizar. Tem dúvida se o Emanuel vai gastar bem ou vai gastar mal? Eu vou estar lá aqui fiscalizando, eu sou presidente da Comissão de Fiscalização. Eu posso fiscalizar, embora a Câmara que o faça e deve estar fazendo, por isso que tem tantas ações sendo movimentadas, mas eu vou estar. Coloquei 1 milhão para o Hospital Santa Helena, para cirurgias eletivas, e coloquei 2 milhões para a questão da saúde mental. Além dos 20 milhões de emendas na Comissão de Orçamento que o governador autorizou para a saúde do Estado. E que desses aí, pelo menos 3 milhões, mais 3, 4 milhões virão para Cuiabá. Então, só do deputado Carlos Avalone, com ações minhas, são 7 milhões para Cuiabá. E eu acho que todos os candidatos deviam estar fazendo isso. Tem mais 2 que são candidatos, são deputados estaduais. E o outro é federal. Todos nós temos emenda. Okay. Todos nós temos que colocar aqui. Ô Lorenberg, eu tenho
3 minutos aqui. Eu queria que você fizesse uma pergunta para encerrar aqui, deixar a última pergunta para você, para que ele possa responder em 2 minutos. Mas muito rapidamente, no intervalo, o senhor falava e elogiava a educação pública de Cuiabá. Mas nós temos também uma violência doméstica gritante. Isso é absurdo. Qual seria a iniciativa da Secretaria de Educação na sua gestão para combater essa violência doméstica? Vou tentar falar bem rápido sobre isso. Várzea Grande tem um exemplo muito bom. A violência contra as mulheres do ano passado em Várzea Grande foi 0, não morreu nenhuma mulher. Nenhuma. Em Cuiabá houveram mortes. 3, 4 mortes em Cuiabá, 2, 3, 4 mortes em Cuiabá. E eu fui entender por quê. Porque, aparentemente, a violência em Várzea Grande é maior ou igual de Cuiabá, em outros itens. E por que da mulher não era? E descobri lá que tem um trabalho em rede sendo feito já há alguns anos, com o envolvimento do Ministério Público, da Justiça e principalmente de uma ONG, e que faz um trabalho dentro das escolas de qualificação e de discussão com pais, mestres, alunos, professores, todo em conjunto. Já fiz 3 reuniões na Secretaria de Educação do Estado. As professoras e as técnicas estão empolgadíssimas e nós vamos tentar levar isso para o Estado e nós estamos estudando uma forma de fazer isso também com o Estado. É um outro trabalho que eu já estou fazendo na Secretaria, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. É uma vergonha. Nós somos o maior produtor de soja, milho, algodão e nos dá muito orgulho. E somos o estado que mais mata a mulher. É uma vergonha para Mato Grosso, é uma vergonha para nós homens. E nós não podemos aceitar. A Assembleia Legislativa será protagonista, já está sendo protagonista nesse assunto. Nós instalamos a Procuradoria da Mulher por uma iniciativa minha, junto com a Janaína e com o Barranco. A Janaína é a procuradora da mulher, eu sou o vice-procurador, o Barranco também é vice-procurador. Nós estamos trabalhando não só para as mulheres serem atendidas depois de uma violência, mas conversando com a Secretaria de Educação, conversando com a área de crédito para as mulheres, desenvolve MT, crédito específico para as mulheres, qualificação para as mulheres terem independência, creche para as crianças. Tudo isso compõe um projeto para diminuir a violência. Ok, aliás, a propósito, conversei hoje com a delegada Judá Maali, que é da Delegacia da Mulher, ela disse que são faz parte do grupo. Faz, né? 20 feminicídios em 2024 no estado de Mato Grosso. Ranking, primeiro lugar do ranking. Pré-candidato Carlos Avalone, pré-candidato a prefeito de Cuiabá, nós não temos mais tempo, senão 1 minuto para suas considerações finais. Quero, nisso, agradecê-lo por ter vindo. Eu que agradeço a vocês, eu sempre disse que eu adoro vir aqui no programa. Aqui a gente fala, tem tempo e vocês cobram bastante, e isso é bom, né? Cutucam, isso é ótimo. Mas eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo que nós temos que cobrar desta eleição posição em relação aos problemas de Cuiabá. Prefeito é aquele que cuida da sua casa, na frente da sua casa, da sua calçada. Nós não falamos disso aqui, mas Cuiabá está muito feia nesse sentido. As calçadas não funcionam, as pessoas, a mobilidade está com problema. Então nós temos que atacar os problemas de Cuiabá. Vamos discutir Cuiabá. Deixa a polarização de lado. Pensem na cidade. Vamos discutir as soluções para a cidade. A nossa juventude tem que olhar para o futuro. Nós temos que discutir o que fazer com essa juventude, com a tecnologia e talvez o centro histórico seja um lugar onde a gente possa desenvolver muita coisa para os jovens, para a educação e a utilização do centro histórico. Deputado estadual Carlos Avalone, candidato a prefeito de Cuiabá, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Esse espaço continua posto para bem informar. Vamos continuar acompanhando passo a passo todo o processo eleitoral aqui em Cuiabá. Logo, logo vem Várzea Grande também. Um abraço para Maria Avalone, um abraço para a nossa querida, a sua primeira dama, não é? Lorenberg, amanhã a gente segue com um ciclo de entrevistas com pré-candidatos a prefeito. Vem aí Victório Gale, do Democracia Cristã. Às 7h30 da noite, amanhã a gente se encontra aqui no Opinião. Se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.